Tudo bem, pessoal? Sejam muito bem-vindos à nossa mais nova série de vídeos aqui do canal. E este será o primeiro vídeo de muitos neste mesmo formato, onde a gente vai trazer uma reflexão rápida e relevante para o nosso dia a dia. A reflexão de hoje está lá em 1 Pedro, no capítulo 4, nos versículos 1 e 2, que diz o seguinte: Ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, para que no tempo que lhes resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Nós vamos nos concentrar naquele trocadilho de palavras que Pedro utiliza, quando ele diz: estejam também vós armados do mesmo pensamento. Pedro nos aconselha a se armar de um pensamento, se armar de uma mentalidade. A mentalidade a qual ele fazia referência é a mentalidade de Cristo, que em hipótese alguma pecou ou aceitou pecar. E mesmo tendo sofrido na carne, ele permaneceu em santidade. Essa mentalidade a qual ele fala é o que também ele diz: olha, isso é uma arma para que a gente, assim como Cristo, consiga viver nessa carne, mas vivendo para Deus e não permitindo que a nossa vida seja para as paixões humanas, mas que de fato a gente consiga viver para a vontade de Deus. E isso de fato é muito importante e relevante. Quando a gente olha para Cristo como um exemplo de santidade, a gente tem um exemplo perfeito. Porque Cristo, ele não pecou em hipótese alguma. E quando a gente vai procurar os momentos mais difíceis da vida de Cristo, a gente vai encontrar Cristo na cruz, em uma situação muito interessante no que se refere à sua vida de santidade, que é um momento que está registrado lá em Mateus, no capítulo 27, no verso 46, quando Cristo ele brada em alta voz, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? E este pequeno versículo, ele nos mostra muita coisa sobre a mentalidade de Cristo acerca do seu propósito de santidade. Porque Cristo ele estava numa situação terrível naquele momento. Ele estava sentindo muita dor, ele estava ali preso na cruz, com os pregos nos seus pulsos e nos pés. E ele brada ali o que parece ser a comunicação do que ele estava sentindo. Quando ele diz: Deus meu, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Para Cristo ali, ele não estava sentindo como se Deus estivesse com ele. O que nos diz muito acerca da vida de santidade. E nos faz total sentido quando a gente liga isso com o que Pedro está dizendo aqui. Que ele está dizendo: olha, que para que a gente tenha uma vida de santidade, a arma a qual eu indico para vocês é a mentalidade. É aquilo que a gente crê, a nossa convicção, é a decisão de viver em santidade. Assim como Cristo, no pior momento da sua vida, sofrendo, sentindo dor, e mesmo sem sentir a presença de Deus, mesmo parecendo que Deus havia abandonado, Cristo decide permanecer em santidade, porque a sua mente estava preparada, o seu pensamento estava pronto para negar o pecado, independente das circunstâncias, independente da situação. Cristo, ele não aceita pecar, ele decide não pecar, mesmo que estivesse sentindo dor, mesmo que a situação fosse terrível, mesmo que ele não estivesse sentindo a presença de Deus, mesmo que os seus sentimentos e as percepções o traíssem, ele decidiu permanecer santo. E por isso Pedro fala aqui: olha, estejam também vós armados do mesmo pensamento. Armados do mesmo pensamento. Que a gente possa mudar a nossa mentalidade, mudar a nossa forma de enxergar a nossa vida de santidade e parar de sustentar a nossa santidade pelas coisas, pelas situações, pelo momento, por aquilo que a gente está vivendo, e sim decidir ter uma vida santa. Entender que a nossa vida de santidade precisa estar em primeiro lugar, sustentada na nossa convicção de que nós somos de Cristo, de que nós vivemos para Ele e de que assim como Ele nós morremos para esse mundo. Que essa seja a nossa mentalidade, que esse seja o nosso pensamento. Amém?
Que essa reflexão fique no teu coração. Tenha um excelente dia. Deus abençoe.